Responsabilidade, né, gente? Meu Deus do céu, depois de tanta gente importante, tantos temas interessantes, né? Eu vou me apresentar. Eu sou engenheira civil, tenho especialização em acústica. A Trisoft é uma mãe para mim, né? Eu estou há 14 anos lá. E acho que por isso que me jogaram essa responsabilidade de falar sobre um tema tão importante para a gente. O seu Maurício, que é o nosso CEO, costuma fazer esse papel. Hoje ele está empenhado num outro trabalho. Então, eu gostaria de convidá-los a conhecer o mundo encantado da Trisoft. A Trisoft é uma empresa familiar, é uma empresa que está há 60 anos no mercado. Ela vem de outros segmentos, né? Então, quando eu entrei, só para vocês conhecerem um pouquinho da minha história, quando eu entrei na Trisoft, a gente participou de um processo de desenvolvimento desse mercado. Então, esse produto é um produto teoricamente mais recente, né? O produto mais novo da linha. Dentro de todos os outros produtos do universo da Trisoft, vocês vão conhecer outros tipos de materiais para outras aplicações, mas o foco aqui é a gente falar de sustentabilidade, conforto acústico e design, que é o que a gente costuma e gosta bastante de fazer, apresentar e mostrar as diversidades. Bom, a Trisoft está completando 63 anos, como eu falei, é uma empresa familiar. Ela já está na segunda geração, que é a geração do seu Maurício. É uma empresa muito idônea, uma empresa que tem essa responsabilidade com o meio ambiente, mas principalmente com a responsabilidade de atender os projetos tecnicamente. Então, antes da gente trazer um conceito de produtos bonitos, produtos arquitetônicos, materiais que vão conseguir atender a expectativa do projeto arquitetônico, a nossa principal responsabilidade é fazer com que produtos sejam eficientes, né? Dentro desse mundo da Trisoft, a gente tem algumas unidades fabris, outras comerciais. Aqui a gente tem a unidade fabril em São Paulo, que é onde eu fico. Nós temos uma unidade fabril em Blumenau, uma em Fortaleza. Estamos iniciando agora um trabalho com uma unidade fabril em Pernambuco, um ponto comercial em Dubai e um na Colômbia. Acho que esse é o principal motivo, né, da Trisoft ter uma marca consolidada. O nosso principal objetivo é fazer com que os produtos eles realmente ganhem um mundo afora, dentro das possibilidades, né, que a Trisoft pode fabricar. A gente consegue atender aí diversos segmentos, então vocês podem até já ter ouvido falar na Trisoft, por exemplo, fazendo almofadinhas. Né? Se você for numa Riachuelo da vida, numa Leroy, vocês vão encontrar os nossos materiais, a nossa matéria-prima também em outros segmentos. Então, hoje a gente atua em alguns mercados, entre eles arquitetura, automotivo, calçados, construção civil, enfim, diversos outros segmentos que vão fazer com que a gente consiga essa consolidação, né, de forma que eu consigo ser mais abrangente. Suelen, eu quero fazer um produto, né, a gente vai ver um pouquinho mais à frente alguns temas, algumas formas de apresentar um material em segmentos diferentes, porque a gente consegue fabricar diversos tipos de produto. Bom, aqui é um pouquinho da linha do tempo, né? O seu Charles foi o fundador em 1961. Aqui é um pouquinho da nossa história. Eu não fiz parte de toda ela. Cheguei num pedacinho aqui, mas aqui é mais ou menos para vocês entenderem. A Trisoft ela passou a ser conhecida, né, em 2008, no segmento de construção civil, quando a gente começou a desenvolver produtos para o drywall, para dentro do sistema de drywall, para substituir lã de rocha, lã de vidro. São produtos que têm o nosso maior respeito, a gente entende a eficiência e toda a história, né, desse produto no mercado. E quando nós chegamos, a gente chegou meio devagar, não entendendo muito bem, e o principal objetivo era realmente trazer, né, o conceito eficiência com a tecnologia de produção do material. Hoje nós atendemos, né, essa diversidade de materiais, desde a parte arquitetônica de revestimentos funcionais. Nós temos a linha decorativa, a linha forma acústica. É uma linha bem extensa, acho que vocês já devem ter ouvido falar de alguma coisa. De qualquer forma, a gente tem essa disponibilidade no nosso site, Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida também, eu estou à disposição. Bom, hoje, em termos de revestimentos funcionais, a Trisoft ela é considerada como a maior empresa do mundo em variedade, diversidade e adaptabilidade. Dentro do conceito acústica,
Por muito tempo, né, a gente conhecia a acústica como aquele material de casquinha de ovo. Quem é realmente da área técnica tinha muita dificuldade em encontrar produtos que aliava a parte estética com a parte funcional. Então, a gente precisava de produtos que eram legais, que eram bonitos, mas que trabalhassem principalmente a eficiência acústica. Então, a gente conseguiu, com todas essas características, né, trazer os profissionais para trabalhar junto. Então, esse é o nosso principal objetivo, que o consultor de acústica consiga trabalhar aliado com o designer, com o pessoal da arquitetura, para conseguir fazer um projeto eficiente e bonito, né, e personalizado. A matéria-prima da Trisoft é a Land Pet. Então, aqui a gente pode falar um pouquinho desse processo, né? A gente recolhe, né? Não é a Trisoft que recolhe, mas os nossos fornecedores, eles têm a responsabilidade de recolher essas garrafas e fazer todo o processo até chegar na matéria-prima, que seria aquela fibra PET ali, que é quando o material chega para a gente. Como que entra o nosso papel, o papel da Trisoft, com relação à responsabilidade social, sustentável? A gente tem a obrigação, né, a responsabilidade de contratar fornecedores que nos comprovem que todo esse material ele é um material reciclado. Então, quando o cliente compra com a gente, ele tem acesso, né, a quantas garrafas nós conseguimos consumir para a produção do pedido dele. Então, eu vou fazer uma fachada, eu quero, dentro dessa obra, eu estou, né, concorrendo a uma certificação, e dentro dessa certificação eu preciso comprovar qual é o consumo de água usada para a produção desse material. A gente não usa água no processo produtivo, isso também torna o produto mais sustentável, a gente consegue fazer uma pontuação maior com a certificação LEED. Então, essa informação eu acho que é bem interessante, a gente saber de onde vem. Alguns fornecedores dizem que o material é sustentável e não conseguem comprovar, e a gente tem essa preocupação. Hoje é um número bem, né, acho que é um número bem abrangente, assim. A Trisoft já consumiu 5,5 bilhões de garrafas PET do meio ambiente. Dentro desse número, a gente pode passar essa informação para o cliente, vocês podem usar isso como um argumento de venda, né, ou um argumento até por uma questão de certificação, como a gente está dizendo. E é isso, deixa eu ver se eu tenho... Foi demais. Bom, aqui a gente tem um número também, que o Maurício gosta bastante de falar. A gente já deu 34,2 voltas ao mundo com o consumo de Land Pet. Esse é o que representa 5,5 bilhões de garrafas consumidas para a fabricação todo esse período de quando nós começamos a desenvolver esse produto. Bom, como a gente falou bastante da parte técnica, né, e especificação, eu acho que todos esses critérios aqui eles são muito importantes para quem está fazendo um projeto arquitetônico, para quem está especificando, para quem quer conhecer um pouco mais o material. Uma das principais perguntas que eu, particularmente, recebo quando eu atendo um cliente, a Land Pet pega fogo. Existe, né, um conceito no mercado falando que o material é um produto que pega fogo, é um material que não é aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então, dentro do conceito, né, o que o Corpo de Bombeiros aprova? Se a gente pensar numa situação, né, num ambiente em chamas, numa situação de incêndio, o que é importante para o Corpo de Bombeiros aprovar? Que esse ambiente seja um ambiente seguro, que se tiver em situação de incêndio, os usuários possam sair em segurança. Um dos critérios se essa fumaça ela é colorida, ela é escura, ela dificulta a saída dessas pessoas do ambiente. Se a inalação dessa fumaça, ela vai prejudicar ou vai gerar algum desmaio, alguma dificuldade também na hora de sair desse ambiente. E o critério, né, que é o que todo mundo fala, quanto ele resiste em contato com a chama. Então, sempre que a gente conversa com o cliente a respeito desses critérios, são critérios assim, que imagina que o Corpo de Bombeiros ele tem um critério para fazer a avaliação dos produtos e ele classifica. Então, dentro dessa classificação, a gente chama como 2A. O produto é autoextinguível, ele suporta até 180 graus de temperatura. Então, a gente pode se colocar numa situação, por exemplo, se o ambiente está em chama e ele chegar a 180 graus, infelizmente, o que tinha que ser consumido já foi. Então, esse é um dos principais objetivos da gente pegar bastante nesse assunto, porque existem produtos que são incombustíveis.
Mas, para esse tipo de aplicação, não tem necessidade de usar um produto em combustível. Né? Quando a gente fala de um material para um forno, para uma caldeira, alguma coisa que ele vai estar submetido a uma altíssima temperatura, tudo bem. Em caso contrário, não. Então, a gente, né, passa aqui sobre os produtos, eles são atóxicos, é um material que tem eficiência térmica e acústica, é um produto sustentável, a gente atende hoje a logística reversa. Aqui, eu não sei se tem áudio, será que tem? Essa é uma simulação, né, da gente, claro, isso é muito caseiro, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, né, a questão do autoextinguível. O material ele vai ser consumido pela chama, quando a gente tira a chama, ele apaga. O que isso quer dizer? Ele não colabora, né, numa situação de incêndio, ele não vai colaborar para que essa chama se espalhe, para que essa situação de incêndio possa se expandir a ponto de pegar fogo no ambiente, ou até gotejar em lugares, né, ou na pessoa que está ali numa situação de fuga. Então, esse é o nosso principal objetivo, que o cliente esteja ciente, vocês que fazem especificação tenham segurança, né, do que está sendo especificado, a gente tem todos os laudos, tudo que precisar, não precisa comprar para ter acesso a esses laudos, tudo que precisar a gente consegue fornecer. A parte do laudo é uma informação importante, né, a gente tem essa preocupação. Existem, como eu falei, marcas que são muito consolidadas, que estão há muito tempo no mercado, e a gente, como uma empresa um pouco mais recente, tem a preocupação de fornecer para o nosso cliente, né, para quem está especificando, a garantia de que o material ele vai ser tão eficiente quanto aquilo que ele já está acostumado a usar. Então, eu tenho, por exemplo, produtos com espessuras variadas, com eficiência térmica e acústica variada. Então, tudo que vocês precisarem para uma questão de projetos, né, especificar, ter certeza se o material vai ser eficiente para aquele tipo de aplicação, a ideia é que a gente possa consultar, eles estão disponíveis no site, se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente também pode fornecer. Legal. Aqui a gente passou um pouquinho de algumas obras que a gente já executou, de algumas experiências que a gente teve no mercado. Aqui a gente fala um pouquinho, né? O Maurício ele tem alguns jargões, e eu vou compartilhar algumas coisas que ele acha importante a gente falar. O conforto acústico e sustentabilidade caminham juntos. Então, para nós, essa é uma filosofia importante de seguir. Né? Não adianta o produto ser eficiente e não estar alinhado ali com o projeto arquitetônico. Então, o conforto, a eficiência e a beleza do material é importante para a gente. Eu vou mostrar aqui alguns dos projetos já executados. Aqui a gente tem baffles, tem nuvens, tem forro modular. Todos esses elementos eles podem ser personalizados em cores, em tamanhos, em formatos. O revestimento, né, ele pode ser um revestimento em tecido, ele pode ser um material em feltro. Aqui ele pode ser estampado, é um colégio. A personalização, né, só para vocês entenderem, não é um argumento de fazer com que o produto fique mais caro. Esse já é o nosso processo produtivo. Então, isso não torna o produto ser especial em tamanho, em espessura, em cor, não torna o material mais caro e nem mais demorado. A gente tem um prazo médio de produção e entrega em torno de 35 dias. Isso, né, dentro do contexto de fabricação, eu acredito que seja um prazo ok. A gente consegue fazer materiais perfurados. Tudo isso pode ser personalizado de acordo com a necessidade do projeto acústico e arquitetônico. A gente vê que se torna um elemento acústico invisível, né? É um produto que você, muitas das vezes, não vai reconhecer como um elemento acústico.
acústico. Tem produtos personalizados. A gente recebe o projeto e confecciona o painel, o revestimento, a nuvem, da forma como o cliente quiser. Olha as nuvens ali, são elementos que a gente foi personalizando de acordo com a necessidade do projeto. Esse é o nosso mascotinho, agora a Trisoft tem um mascote, que é o camaleão. A ideia é essa mesmo, da gente conseguir fazer todo o projeto personalizado. A gente tem essa necessidade de se adaptar ao projeto arquitetônico e ao projeto do cliente. Aqui a gente tem uma exposição de um hotel. Quem olha assim não imagina que esses elementos são elementos fabricados pela Trisoft, são de Landpet, são sustentáveis, são produtos que podem ficar expostos ao tempo, são materiais laváveis, que atendem tecnicamente e que são aprovados pelo Corpo de Bombeiros. Então, todos esses elementos que estão ali mencionados são produtos que foram fabricados pela Trisoft, inclusive da composição ali dos colchões, né, que é uma das áreas que a gente fabrica. Aqui são alguns dos projetos também que a gente já atendeu, né, que imitam alguns elementos e que a gente, para mostrar também a diversidade, né, a forma como a gente consegue atender os projetos especiais. Esse aqui é uma garrafa, mas ele, na verdade, é um banco. Aqui também. Esse é um cobogô. Esse aqui chama bastante atenção. De mostrar, porque nesse caso, por exemplo, é um projeto que ele ficou, né, exposto ao tempo. Quando a gente fala Vem ver como foi a nossa participação na Expo Revestir 2024. Maurício, eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esse material que eu achei fantástico, que é esse papel de parede. Esse notepaper é um papel de parede feito de PET, 100% reciclável, e a grande vantagem dele são várias vantagens. Uma das vantagens é a possibilidade de você estampar o modelo que você quiser, o desenho que você quiser, a cor que você quiser, mandar para a Trisoft, a gente imprime, te manda, você aprova o cliente, ele não tem quantidade mínima. Você gostou dos nossos materiais e quer saber mais? Entre em contato com o nosso time comercial. Que vergonha. Bom, é isso. Então, a gente, dentro do contexto acústica, né, a nossa ideia é inovar,
é fazer um trabalho diferente, fazer um trabalho personalizado. Aqui foi um evento que nós participamos de conscientização sobre o ruído. Acho que todo mundo já viu essa figura aqui em São Paulo, né? A gente fez ali um fonezinho com a Landpet para conseguir remeter, né, a toda essa poluição sonora que, na verdade, a gente é submetido todos os dias e, muitas das vezes, a gente não tem muita consciência do quanto isso pode atrapalhar. E a ideia desse dia tão importante, que é comemorado por quem é da área, é exatamente para conscientizar as pessoas do quanto é importante, do quanto é interessante, né, a nossa preocupação com esse mercado. Esse é um produto que nós, né, mais uma vez, fizemos sob medida, sobre uma necessidade de um cliente, que ficou, né, super interessante, é uma das opções também que a gente consegue desenvolver. É mais para vocês terem uma noção das possibilidades, né, do que dá para ser feito. Então, aqui a gente, né, já falou um pouquinho desse processo aí da mágica de transformação da PET. Esse é o processo produtivo que a gente mostrou no vídeo, né? A garrafa PET é a primeira matéria-prima, depois ela vem os flakes, as fibras, até se tornar um revestimento que pode ser usado no seu ambiente corporativo, num residencial. Né, a gente falou bastante aqui sobre o varejo. A ideia é que realmente a gente consiga também atingir esse público. A gente já tem feito um trabalho focado nesse mercado, né, que muitas das vezes acaba demorando um pouquinho mais para chegar. A gente olha esses elementos, pensa só no projeto corporativo, mas o objetivo é realmente atender toda a cadeia e atender os profissionais que trabalham com todos os tipos de segmentos. Aqui a gente tem esse processinho também, ele é a fibra, o revestimento já pronto, as aparas e o pós-consumo, e a matéria-prima, que pode se tornar um outro revestimento que a gente trouxe aqui para vocês entenderem. Ele fica bem parecido com uma pedra, ele parece um material e que também pode ficar exposto ao tempo, ele tem uma resistência mecânica muito boa, apesar, né, da matéria-prima parecer ser muito sensível, ele é um produto muito resistente, ele não desbota com o tempo, porque ele não é pintado, ele é termofixado, essa cor ela é uma cor que pinta a fibra, não é um material pintado depois dele pronto, então essa é uma informação que também é bem importante. E aqui, né, é o nosso conceito de trabalho. A gente entende que o arquiteto, que o design de interior, que o profissional de acústica, ele é tão importante quanto o projeto executado, né, quanto aquele que vai colocar a mão na massa para fazer a instalação desses materiais. Aqui eu trouxe uma alternativa, né, para vocês verem ele no 3D e ele executado. Foi um projeto muito complexo. Quem entrar no Instagram vai conseguir dar uma olhadinha com mais detalhes. Ele já é executado aqui, então ali era, né, ele no... Cadê? Aqui já são os elementos no teto para fazer a absorção acústica do ambiente. Aqui os detalhes, né, de como ele foi montado. Os ambientes que a gente pode fazer de diversas formas, que vão tratar e vão decorar. Aqui, ó, os elementos conseguem ser feitos também em formatos e cores. E o Maurício ele tem, né, um conceito que o pessoal gosta bastante, que é o que a Somente Conceber a Trisoft pode fazer. Então, né, antes de... Às vezes, a gente já ouviu bastante isso. O arquiteto fala, eu pensei numa alternativa, mas vai ficar caro porque é especial. Ou então, pode demorar muito, né? O que, de repente, vocês já têm uma necessidade no projeto, que, de repente, tem as alternativas ou as soluções, elas são importadas, ou elas têm um preço, alguma coisa muito especial, a gente consegue entender a demanda e ir desenvolvendo junto com vocês. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é muito bom estar aqui representando uma empresa que, para mim, eu vejo esses produtos e eu falo deles sorrindo, porque eu me sinto mãe. Apesar de ser nova, eu me sinto mãe deles. Então, gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que foi muita responsabilidade representar o seu Maurício aqui e dizer que vocês, né, estão à vontade fiquem à vontade para conhecer a fábrica. A gente tem um trabalho, né, de receber os arquitetos, de fazer uma imersão sobre o processo produtivo, conhecer todo, inteirar sobre o nosso showroom. Então, a gente fica à vontade para tirar as dúvidas e esclarecer até em casos de projetos especiais. E eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Sueli.